Olá pessoal, tudo bem? Professora Eliane falando com vocês. Vou explicar a sexta apostila referente à primeira semana, a semana que já passou, tá? Como vocês retiraram no final de semana, por isso que eu acabei não compartilhando antes, tá bem? As orientações referentes a essas atividades. Lembrando, quinto ano A, professora Sueli Locatelli, quinto ano B, professora Eliane, tá bom? Parabenizar aos alunos que estão colocando nome e sobrenome. E lembrar aos que ainda estão se esquecendo para que tomem cuidado, tá? Principalmente aquelas crianças que têm um amigo que tem o mesmo nome, o seu mesmo nome ali na sala de aula, para que nós professores não, para a gente não correr o risco de confundir na hora de fazer as correções, tá bom? Então, toda medida de segurança. E lembrando que isso é um documento, então eu preciso do nome completo de vocês, porque eles ficarão arquivados, todos guardadinhos, tá? Pessoal, a professora Eliane colocou ficha de compreensão, mas na verdade são vários textos aqui para vocês interpretarem. Lembrando, essa apostila aqui não tem muitas questões abertas, poucas questões para vocês responderem, a maioria de marca X. Então, assim, quando tiver aquelas questões abertas que é para vocês responderem, caprichem na letra, tá? Não tenham pressa de fazer, dar uma respostinha qualquer, aquela uma assim, vou fazer de qualquer jeito para me livrar logo. Não, tudo isso é conteúdo que vocês vão usar para a vida de vocês, tá bom? Não peçam ajuda para outra pessoa para escrever, escrevam vocês mesmos, tá bom? É muito importante vocês fazerem esse treino, tá? Se eventualmente alguém falar, deixa que eu te ajude a escrever, fala, não, muito obrigada, deixa que eu mesma faço. Eu mesmo faço, porque eu estou aqui para aprender. Se você fizer, você não está colaborando comigo, tá bom? Só para dar um hashtag fica a dica, igual eu costumo brincar com as crianças quando eu estou nas aulas presenciais, tá bom? Então, está a ficha de compreensão, mas vocês sabem que são interpretações de texto que vocês vão ter que fazer, tá? Eu vou explicar essa apostila toda porque ela não está muito extensa. Então, vai dar para eu explicar ela toda para vocês. Vou ler alguns textos, outros textos eu vou só passar direto, tá bem? E depois vocês façam a leitura sozinhos e se tiverem dúvida, entrem em contato comigo, combinado? Bom, para iniciar a aula de vocês aqui, tem uma tirinha, né? Da turma da Mônica. Que essa tirinha aqui, pessoal, ela vai fazer menção a um conto de fadas que vocês já conhecem. Então, vocês já logo de cara, já vou falando aqui sobre a primeira pergunta. Coloquem aí para mim a qual conto de fada que ela se refere, tá bem? E depois vocês vão colocar aí para mim a semelhança, o que ela tem de comum com esse conto de fadas que vocês já conhecem, tá bom? Continuando. No primeiro quadrinho, a fala do personagem é representada por um coração. O que esse coração quer indicar? Quando eu coloco um coração ali nas minhas atividades, quando eu quero falar com alguém, apenas por símbolo que eu coloco um coração, o que esse coração representa? Escrevam aí para mim, tá? No segundo quadrinho, Quinzinho saiu em busca de uma escada. Quando ele saiu em busca de escada, qual era o objetivo dele quando ele foi atrás dessa escada? Limpar as janelas, trazer um sorvete para Magali, colher frutos de uma árvore ou aproximar-se da amada? Assinalem em X aí para mim, somente uma das alternativas está correta, tá bem? O humor na tirinha é provocada pelo fato de Quinzinho precisar de uma escada para chegar até Magali, de Magali estar apaixonada por Quinzinho, de Magali pedir para Quinzinho lhe trazer um sorvete, ou de Quinzinho ter desaparecido e Magali continuar falando com ele. Volta lá no texto. Quando você leu a tirinha, o que despertou, chamou a atenção? Que você riu, que você achou engraçado? Qual foi esse fato, tá bom? E escreva qual a finalidade da tirinha. Já dei uma dica. Quando você leu essa tirinha, qual era o objetivo dela, a finalidade dela aí, tá? Se transformarmos o segundo quadrinho em frase, teremos: Magali, não saia da torre, eu já volto com uma escada. A palavra em destaque indica o modo, dúvida, tempo ou lugar. Quando eu falo não saia da torre, o que é essa palavra aí? A torre me faz refletir sobre o quê? O que me faz pensar sobre o quê?
O modo em que está a situação despertou dúvida referente ao tempo ou referente a um lugar, tá? Pensem bem facinho aí para vocês, tá? Aí tem algumas perguntas de verificação da aprendizagem, só vou dar um destaque aqui, pessoal, nessa verificação da aprendizagem, que eu quero que vocês fiquem atentos em relação aos parágrafos, tá? Tem criança que ainda está colocando o recuo, né, que a gente chama de recuo, o parágrafo do texto, a criança está colocando ali do lado da margem, não é do lado da margem, tá vendo como começou ali, ó? Era uma vez uma princesa muito linda. Tá vendo que o era tem um recuo? Tá, ok. Viram isso? Se eventualmente a frase que vocês tiverem que escrever, ela tiver que iniciar com travessão, o travessão ele deve iniciar exatamente na mesma linha onde começou a palavra era. Tem gente que está usando, coloca o parágrafo, mas na hora de pôr o travessão, coloca ele colado na margem. Está errado. O travessão, ele faz parte do recuo, então eu tenho que também dar aquele espaço. Fiquem atentos. Muitas crianças ainda estão errando nessa questão, tá bem? Depois, continuando aqui. Leia os textos abaixo e responda as questões correspondentes. Já para o chuveiro. O suor é produzido para refrigerar o corpo e não tem cheiro, mas o calor e a umidade atraem bactérias que se alimentam de suor e liberam gases fedidos. Para acabar com eles, use sabonete. A espuma une a sujeira e as duas vão embora com a água. Só para lembrar, esse textinho aqui tem bastante relação com a nossa aula de ciências. Conseguiram perceber aí? Está falando de bactérias, de sujeira. Está completamente envolvida com a nossa aula de ciências, tá bom? Fiquem atentos aí. De repente, ele pode até ajudar vocês nas atividades de ciências, tá? Na frase, suor é produzido para refrigerar o corpo e não tem cheiro. A palavra sublinhada indica que refrigerar, ele me remete a quê? Me faz pensar em quê? Que o suor serve para sujar o corpo, que o suor serve para limpar o corpo, que o suor serve para refrescar o corpo, ou o suor libera gases fedidos. Se vocês não souberem o que significa a palavra refrigerar, pesquisem no dicionário ou converse com a sua família que vai facilitar a resolução dessa atividade, tá bom? Continuando, tem um outro texto aqui. Aumento da conta de luz, escândalo na Petrobras, desemprego, economia ruim, é o fim da picada. Você que pensa, ainda tem eu, a dengue. Olha lá, tá vendo? O que tem ali naquele vasinho, gente? Água parada, né? Pode ter água parada? O mosquitinho da dengue adora uma água parada e limpa, não é verdade? A expressão é o fim da picada indica que a situação é um absurdo, atual é um absurdo, o mosquito transmissor da dengue não picará mais ninguém, o personagem finalizou sua leitura ou o personagem não será mais picado. Voltem lá, façam uma nova leitura para vocês conseguirem observar qual é a resposta correta aqui, para vocês conseguirem compreender qual é a possível resposta correta, tá bem? Continuando, temos um texto aqui que vai falar sobre hipertensão, doença silenciosa, previna-se. Então, eu vou passar direto aqui, vocês vão ver várias imagens e várias informações referentes a esse fato. O tema do texto acima é a prevenção da hipertensão, a importância das atividades físicas, a necessidade de diminuir o sal dos alimentos ou o abandono das bebidas alcoólicas. Somente uma alternativa é a correta, tá bem? Texto 4. Aí tem um texto 4 aqui, pessoal, ele vai falar sobre no alto das árvores e vai falar sobre o bicho preguiça, ok? O tema do texto acima é o habitat do bicho preguiça, o alto das árvores, os hábitos do bicho preguiça ou os inimigos do bicho preguiça. Tem
uma questão aqui, pessoal, que a professora acabou se confundindo ao colocar, tá? Então, podem anular essa daqui. O galo não desceu da árvore por quê? Pode anular. Isso daí pertence a um outro texto que a professora não usou agora, tá bom? Texto 5 é um texto sobre curiosidades, tá? Vocês façam a leitura desse texto, que é bem interessante. Aí fala assim, a frase do texto que indica uma opinião é, lembra lá e esse grifado aí desconsidera, tá? Só foi um errinho da hora de imprimir. Não é, ele não corresponde à resposta correta não, tá, pessoal? Talvez sim, talvez não, mas não leve em consideração. Se bem que é uma delícia pagar micos em viagens para depois contar para os amigos. No Japão, levantar o polegar quer dizer namorado. Já na Áustria, bater em uma mesa com os punhos fechados significa boa sorte. E esperar todos se sentarem à mesa para começar a comer é uma falta de consideração com o alimento. Tá. Lembra que a gente falou já algumas vezes sobre fato ou opinião? Fato é aquilo que realmente acontece. Opinião é aquilo que eu acredito ser o correto. Tá bom? É a minha opinião sobre um assunto, determinado assunto. Aí tem algumas perguntinhas aqui nessa avaliação. Não, quinta e sexta aula não. Isso daqui corresponde a um outro conteúdo, tá? Não é dessa apostila. Então, pessoal, eu tentei ser o mais objetiva possível. Lembrando, tá vendo essas perguntas aqui, pessoal? Vocês viram que lá atrás tinha várias alternativas para vocês responderem? Então, é hora de treinar a escrita, de responder o que entendem sobre o texto. Lembrando, vocês escrevem, ninguém escreve para vocês, ok? E façam realmente as atividades, coloquem o máximo de informações, vocês são uma turma de 5º ano, então tem que dar respostas bem completas, não pode nos dar uma resposta a nível de 1º ano, combinado? Se tiverem dúvida, entre em contato conosco, nos pergunte. Se achar que é muita coisa para fazer num dia só, divide, não precisa fazer tudo num dia, mas façam com calma e não deixe acumular atividades, combinado? Ó, beijo, até mais, pessoal!